Com 24 anos, eu larguei tudo para começar minha própria marca de moda pet. Mas antes de eu contar como foi, eu preciso apresentar a Mel e o Bob para vocês. Essa história começa lá em 2007, com o Bob. Ele era um típico vira-lata caramelo. Aquele cachorro era uma figura, vivia fugindo pelo bairro atrás de uma namorada, sempre com aquela cara de quem sabia muito bem o que estava fazendo. Já a Mel chegou quando eu tinha uns 9 anos. Meu pai trouxe ela dentro de uma caixa de sapato. Eu lembro até hoje da tampa abrindo e da casa virando festa. Eu era uma criança muito sozinha, então a Mel foi quase que uma irmã pra mim. Esses dois foram o meu primeiro contato com essa sensação de que cachorro não é só cachorro. Eles são família, são companhia, parte da nossa vida. Corta pra 2024. Agora era o sushi que entrava na minha vida. Nessa época, eu já trabalhava há 6 anos costurando para grandes marcas. E, como a maioria dos jovens da minha idade, eu me sentia inquieta, sem propósito. Aquilo ali já não fazia mais sentido para mim. Era algo que eu fazia no automático, sem ver muito futuro pela frente. Uma das poucas coisas que me trazia conforto e alegria eram os momentos em que eu passava com o sushi e o meu marido, principalmente nos passeios em que a gente fazia. E foi aí que eu tive uma ideia. E se eu fizesse um bonezinho pro sushi não pegar sol nos passeios? Então eu pesquisei um molde, cortei o tecido, costurei, e quando eu terminei e vi o boné pronto, parece que algo clicou. Naquele momento fez todo sentido juntar todo o conhecimento técnico que eu tinha com a minha paixão por cachorros. Foi como se pela primeira vez eu estivesse costurando algo que fazia sentido, algo que tinha a ver comigo. Então eu continuei. Fiz blusas, moletons, casacos, um guarda-roupa completo pro sushi. E aí você já deve imaginar o que aconteceu. Eu larguei o emprego que não fazia mais sentido pra mim e fui transformar a minha paixão em um novo propósito. E lembrando de onde começou esse meu amor pelos cachorros, eu já tinha o nome perfeito pra dar pra esse novo capítulo da minha vida. Opa, esse aqui ainda não. Agora sim. Ainda tem muita história para chegar nesse. Eu sabia costurar, já tinha as máquinas e até um nome para a marca. Mas ainda tinha um pequeno problema. O que eu faço agora? Se a escolha do nome me pareceu fácil, eu preciso dizer que o resto foi totalmente contrário. No início foram poucas encomendas aqui e ali, de pessoas que já me conheciam. Foi no boca a boca mesmo. E por mais especial que isso fosse, eu percebi que para conseguir pagar as contas e ainda investir, eu precisava ir além. Eu precisava aparecer na internet. Então eu passei semanas estudando os anúncios de outras marcas, aprendendo a fazer meus próprios modelos, testando peça por peça, errando, ajustando, refazendo. E aos poucos a Mel e Bob foi saindo do papel. Eu lembro até hoje da nossa primeira venda online. A minha tia Bianca, que mora lá em outro estado, foi lá e me deu esse incentivo. Não era um pedido gigantesco, mas foi como se o universo estivesse me dizendo: vai, continua, vai dar certo. E conforme o tempo foi passando, o negócio foi crescendo, começando com a nossa coleção de Halloween e depois com a coleção de Natal. Aquele final de ano foi um divisor de águas para nós. A casa cheia de pacotes, etiqueta para todo lado, eu e o Gustavo tentando dar conta de tudo. Foi ali no meio daquela pilha de pedidos que a gente se deu conta de que tinha tudo para dar certo. Mas, como felicidade de pobre dura pouco, alguma coisa tinha que dar errado. Era um domingo e a gente estava batendo nosso recorde de 13 pedidos no mesmo dia. Mas como nenhum desses pedidos estava pronto, eu e o Gustavo a gente teve que trabalhar até mais tarde. Acontece que a gente morava em apartamento e a nossa vizinha do andar de baixo mandou um textão reclamando do barulho das máquinas. Com aquela simpatia que vocês já podem imaginar. Naquele momento, toda aquela empolgação foi por água abaixo. A gente ficou entre o orgulho do que estava construindo e o mal-estar de sentir que estava incomodando. A Mel e Bob tinha se tornado a minha aposta. Era a minha única fonte de renda e também a minha única chance de crescer e ter algo que fosse meu. Se eu quisesse levar isso adiante e fazer com que a marca continuasse crescendo, eu precisava achar outro lugar para morar. E foi exatamente isso que a gente fez. Sabe o que combina com casa nova? Ateliê novo, mais espaço, mais um cachorro, modelos novos, mais pedidos, um funcionário novo. Acho que ainda falta coisa, mas a gente vê isso depois. Se 2024 terminou esperançoso, 2025 começou
totalmente diferente. Toda aquela empolgação de ver a marca crescendo desmoronou quando no início do ano o Gustavo foi demitido do emprego dele, e na época era a nossa única segurança financeira. Para piorar, as vendas despencaram no verão. Veio Carnaval, Páscoa e nada melhorou. O Gustavo agora trabalhava em 2 empregos, então quase não tinha tempo para me ajudar. Pela primeira vez, eu pensei em desistir. Mas eu fui teimosa. Planejei uma nova coleção pro inverno e botei a mão na massa, porque aquilo ali precisava dar certo de qualquer jeito. Aos poucos as vendas engrenaram, a motivação voltou e o investimento começou a dar retorno. O Gustavo até saiu de um dos empregos e virou meu sócio. A Mel e Bob já não era mais só minha, era nossa. Participamos de eventos, encontros, fizemos parcerias. Aos poucos a gente construiu uma comunidade sólida, com pessoas que acreditam no que a gente faz. A sensação era de que tudo aquilo que eu sonhei estava enfim tomando forma. E foi assim pelos meses seguintes. Mas o problema de algo virar rotina é que se a gente não toma cuidado, cai no automático. E de certa forma foi isso que aconteceu. Eu não conseguia parar de pensar que talvez ainda faltasse algo. E eu acho que eu sabia o que era. Personalidade. No meio da correria para dar conta de tudo, sendo uma equipe de 2 pessoas, eu percebi que a gente estava só seguindo o fluxo do mercado. E isso me trouxe um estranhamento, como se a marca já não refletisse mais a minha criatividade e identidade. Senti que a Mel e Bob precisava de mais propósito, mais intenção, a nossa alma. E foi isso que motivou a gente a começar um novo capítulo nessa história. Porque lá no início a marca nasceu para deixar o meu rastro no mundo, e isso precisa ser transmitido de alguma forma. Por isso, nessa nova fase, nosso propósito é colocar o cachorro como protagonista através das roupas que a gente cria, mostrando ele como uma extensão da nossa identidade e de como a gente enxerga o mundo. Em vez de inventar um cenário perfeito que não existe ou uma roupa que só serve para bater foto, a gente quer trazer para a marca exatamente o que a gente vive todos os dias. O sofá, a cama, o videogame, a casa bagunçada, os passeios e o cachorro no meio de tudo isso. Porque é mais que vestir. É compartilhar o mesmo estilo de vida. É olhar para o seu cachorro e enxergar ali um pedaço seu também. A Mel e Bob nasceu de uma história, de um propósito e de um olhar diferente sobre como é viver na companhia de um animal. E a partir de agora a gente quer trazer tudo isso para vocês. Seja nos lançamentos, nos conteúdos, nas novas histórias que a gente ainda vai construir juntos.